Antes da gente falar um pouquinho sobre a origem da vida, que tal falar um pouquinho sobre a origem de tudo? Claro que é muito complicado falar sobre isso, né, gente? De novo a ideia de que enquanto não inventarem a máquina do tempo para a gente voltar lá para ver como foi, tudo serão hipóteses, mas a hipótese mais aceita para a origem do universo ainda é exatamente, moçada, a ideia do Big Bang. Segundo, moçada, essa ideia, há mais ou menos 13,7 bilhões de anos, o universo ele surgiu. Antes, moçada, do Big Bang, toda a matéria, toda a energia que existe no universo estavam reunidos num ponto, talvez do tamanho de uma cabeça de alfinete, chamado de singularidade. Toda a energia, toda a matéria do universo, gente, num ponto. E claro, toda a energia, toda a matéria num ponto do tamanho da cabeça de alfinete, a densidade tendia ao infinito. Sendo, gente, que um belo dia essa singularidade começa a se expandir rapidamente. Essa expansão rápida, inflação, o nome que se utiliza lá em física para essa situação, pode de repente ser considerada semelhante ao que acontece numa explosão, e o nome Big Bang seria uma onomatopeia para o barulho da explosão, o que nem é uma explosão, nem teria como fazer um barulho, porque tecnicamente não é explosão. Seria exatamente uma rápida expansão da singularidade, liberando essa energia, liberando essa matéria. Alguém vai lá e começa a brigar comigo uma série de coisas. Por que a gente tem que imaginar que o universo ele tem um começo? Por que tem que imaginar que o universo não pode simplesmente ser eterno? Sempre existiu e sempre vai existir. Porque pensar que ele tem um começo? As ideias moçadas sobre o Big Bang surgem lá em 1927, um físico chamado de Lemaitre. Na verdade, ele é inspirado nas ideias da relatividade lá do amigo Albert Einstein, né? Talvez lá o físico mais famoso lá da história. O Lemaitre coloca lá a ideia do Big Bang com o nome de hipótese do átomo primordial. Né? Legal que o nome Big Bang surgiu alguns anos depois. Um cara que era contrário a essa ideia, um cara que não acreditava nas ideias do Lemaitre, foi brincar com o nome. Quer dizer, então, que o universo começou com uma grande explosão, um Big Bang, e colocou de maneira meio que jocosa, meio que frescando lá, brincando, como se fosse uma ideia lá que não seria interessante, mas essa brincadeira acabou dando um nome moderno lá, que todo mundo chama lá de hipótese do Big Bang. No que é que o Lemaitre ele vai lá se basear para poder verificar que o universo teria um começo? É que, estudando a física lá do amigo Einstein, ele percebe que o universo ele está em expansão. O universo, moçada, ele está lá crescendo. Ora, pensa comigo, se o universo está se expandindo, exatamente porque as galáxias elas estão se afastando, aí é uma questão filosófica, né? Quer dizer que hoje em dia tem uma galáxia aqui e uma galáxia aqui, elas estão se afastando. Ora, se hoje elas estão aqui, volte no tempo 1 bilhão de anos. Quer dizer então que elas estavam mais perto. Volte 2 bilhões de anos, elas estavam mais perto ainda. Volte 3 bilhões de anos, elas estavam mais perto ainda. E se você continuar com esse exercício, voltando suficientemente no tempo, sabendo a velocidade de afastamento que as galáxias têm, você vai conseguir calcular que há mais ou menos 13,7 bilhões de anos, as galáxias todas estavam juntas num único ponto, uma singularidade. Quer dizer então que o universo está crescendo, as galáxias estão se afastando, né? Se hoje elas estão aqui e elas estão se afastando, amanhã, né, moçada, elas vão estar mais distantes, uma aqui e outra aqui. Mas, gente, amanhã elas vão estar mais afastadas. Hoje elas estão mais juntas, ontem mais juntas ainda, antes de ontem mais juntas ainda, e antes de ontem mais juntas ainda. Se você continuar voltando no tempo, vai chegar uma hora que elas estavam tão próximas uma da outra que, gente, elas estariam reunidas num único ponto, singularidade. Por isso que se imagina que o universo ele teria um começo. Porque, inclusive, as galáxias estarem se afastando não faz muito sentido em física, né? Lembra de gravidade?
Gravidade, ela quer atrair os corpos. Isso quer dizer que faria sentido, talvez, as galáxias estarem se atraindo. Se as galáxias estiverem se atraindo, eu explico pela gravidade. Mas como assim as galáxias estão se afastando? Contra a gravidade, não obedecendo a lei da gravidade. Ora, se elas estão se afastando, alguma coisa está empurrando ela para se afastar. Se alguma coisa está empurrando elas para se afastar, talvez a energia liberada no episódio do Big Bang, quando você tem aquela singularidade, se expande, essa energia liberada seja a energia que está empurrando as galáxias para se afastarem. Nesse caso, moçada, faz sentido as galáxias estarem se afastando, o universo está crescendo, mesmo contra a gravidade. A gravidade quer fazer as galáxias se aproximarem. Entretanto, a energia liberada no episódio do Big Bang está afastando as galáxias, elas estão se afastando. Até quando? Não sabemos lá o que é que vai acontecer. Né? Tudo bem, nem todo mundo concorda com essa ideia, mas alguns autores de repente vão lá e pensam que um dia essa energia que faz as galáxias se afastarem vai acabar, então as galáxias vão começar a ser atraídas pela gravidade e vão se juntar, até juntar num único ponto. Volto a dizer, nem todo mundo concorda com isso. E no que todas as galáxias voltarem a se juntar num único ponto, chamaria-se de Big Crunch, né? Junção de todo mundo, surgiria uma nova singularidade e talvez, moçada, um novo universo. Então, se você não aceita muito bem a ideia do universo ter um começo, talvez existam vários universos, né? Então, esse aqui começou há 13,7 bilhões de anos. As galáxias estão se afastando. Um dia, talvez a energia que faz elas se afastarem se esgota, e aí a gravidade começa a trabalhar e todo mundo se junta. E daqui, talvez, a uns 15 bilhões de anos, 20 bilhões de anos, todo mundo se junta, Big Crunch, uma nova singularidade e um novo universo vai começar. Bom, de qualquer maneira, repito mais uma vez, nem todo mundo concorda com a ideia do Big Crunch, de todo mundo voltar para uma nova singularidade e um novo universo começar. Voltando para a nossa ideia, isso aqui foi uma hipótese, né? Um palpite lá que o Lemaitre colocou. Entretanto, moçada, essa ideia lá, baseada na relatividade de Einstein, que o universo está se expandindo, que as galáxias estão se afastando, em 1929 é meio que confirmado, através dos trabalhos de um astrônomo chamado de Hubble, do famoso telescópio Hubble. Ele vai lá e confirma que as galáxias estão se afastando. Ora, ele vai lá e confirma que o universo está se expandindo, o que é uma das grandes ideias que embasa as ideias sobre o Big Bang. Em 1946, um doidinho chamado de George Gamow, ele vai lá e lança uma hipótese de que a energia que foi liberada no Big Bang deveria, gente, produzir um tipo de radiação que ele chama pelo nome de radiação cósmica de fundo. Ele previu as características de um tipo de radiação que iriam existir caso o Big Bang fosse correto. Descreveu o comprimento de onda, etc e tal, baseado em equações matemáticas, né, inacessíveis para nós, pobres mortais. Mas o cara vai lá e descreve como seria a radiação que existiria hoje, exatamente como sobra da energia do Big Bang. Cara, ele descreve isso e alguns anos depois, em 1965, dois físicos, Penzias e Wilson, eles vão lá e conseguem detectar a radiação do jeitinho que o Gamow vai lá e descreve. Então, eles detectam a radiação cósmica de fundo do jeitinho que o Gamow tinha previsto, que o Gamow tinha proposto. Claro, moçada, que a gente está colocando aqui para você algumas ideias, que isso aqui não vai cair no vestibular desse jeito, né? De qualquer maneira, para tentar embasar por que a galera acha que as coisas são do jeito que são. De onde é que a moçada tirou a ideia de que o universo tem um começo? Ora, gente, não é uma hipótese, claro, é uma hipótese, né? Um palpite e tal, mas não um palpite, uma hipótese completamente perdida. Tem lá um embasamento físico pesadíssimo em cima disso. Aliás, para mim, a ideia mais fácil da gente, nós pobres mortais, entendemos, é que as galáxias estão se afastando, o universo está se expandindo, e se ele está se expandindo, ontem ele estava mais perto, e menor, até que estava um dia, todas as galáxias juntas, toda a energia, toda a matéria, num único ponto, com a densidade tendendo ao infinito, singularidade, que começa a se expandir para poder começar o universo. Uma vez, moçada, que a singularidade se expande, Big Bang, começa tudo, no primeiro momento,
a temperatura do universo, do universo jovem, era tão alta, mas tão alta, mas tão alta, que não dava, moçada, para você ter matéria. Basicamente, você só tinha energia. Mas à medida, moçada, que o universo vai se expandindo, ele vai esfriando. Então a temperatura, ela, moçada, já vai acabar ficando um pouco menor. Começa a surgir as primeiras partículas que têm massa. Começa a surgir prótons e nêutrons e elétrons. Entretanto, o universo ele ainda era tão quente que essas partículas estavam tão agitadas que elas não conseguiam ficar quietas juntas para formar um átomo. Mas aí o universo se expande e a temperatura já vai diminuindo, continua muito quente, mas já vai diminuindo, e o resultado é que prótons e nêutrons conseguem se juntar, e no que eles, moçada, se juntam, surgem os núcleos atômicos. Um episódio chamado de nucleossíntese, o surgimento dos núcleos. Os elétrons ainda não conseguem ficar quietos lá. Os elétrons ainda lá, muito agitados pela temperatura, não se juntam ainda, daí forma o primeiro núcleo, mas o universo se expande, a temperatura diminui um pouco, ainda é muito alta, mas diminui um pouco, e o resultado que o núcleo do átomo consegue se juntar aos elétrons e finalmente, moçada, surgem átomos no universo. Nesse caso, quando eu falo que surgem átomos de hidrogênio. Gente, o hidrogênio é um filhote direto do Big Bang. Aliás, o único elemento químico que surge diretamente, como resultado direto lá dos processos que resultaram do Big Bang, foi exatamente o hidrogênio. Tanto é que hidrogênio, até hoje, é o elemento químico mais abundante do universo. Existe lá um tipo de corpo celeste chamado de nebulosa, e nebulosas basicamente são nuvens de hidrogênio. Quando a gente fala, moçada, que nebulosas são nuvens de hidrogênio, nuvens gigantescas de hidrogênio. E hidrogênio e mais hidrogênio. Como, moçada, essas nuvens, elas são muito grandes, elas apresentam uma massa muito grande, elas apresentam uma gravidade muito pesada. Aliás, essa gravidade é tão pesada que atrai o hidrogênio, e atrai o hidrogênio, e atrai, e atrai, e atrai. E um atrai o outro, que atrai o outro, que atrai o outro, com a gravidade tão violenta, os hidrogênios se atraem com tanta força, que quando o hidrogênio se junta com o hidrogênio, acontece um episódio chamado fusão nuclear, onde hidrogênio se junta com hidrogênio, formando hélio e produzindo quantidades ignorantes de energia. Quando hidrogênio se junta com hidrogênio, fusão nuclear para produzir hélio e energia, a nebulosa, ela que era uma nebulosa, agora vira uma estrela. Por esse motivo, moçada, nebulosas são apelidadas pelos astrônomos de berçários de estrelas. Nuvens de hidrogênio gigantescas, onde a massa violenta, a gravidade violenta, faz com que o hidrogênio se atraia com o hidrogênio, e quando eles se chocam, devido à atração gravitacional muito forte, a força é tão grande do choque, fusão nuclear, forma hélio, libera energia, e aí a estrela acaba surgindo. Aliás, a energia que uma estrela libera, ela vem exatamente desse episódio, Fusão nuclear. Daí, a estrela, ela é um forninho, onde você vai ter, na estrela, hidrogênio mais hidrogênio, na fusão nuclear, dando hélio mais energia. Sendo, gente, que vai chegar uma hora que quando a estrela envelhece, começa a esgotar o hidrogênio. No que começa a esgotar o hidrogênio, você vai pegar hidrogênio com hélio, fusão nuclear, e vai produzir um outro elemento químico da tabela periódica, que é o lítio. Estrelas mais jovens brincam assim, estrelas mais velhas, onde o hidrogênio começa a esgotar, vão brincando desse jeito. Daí, pega a tabela periódica das aulas de química. O hidrogênio é um filhote direto do Big Bang. Enquanto, moçada, hélio e lítio surgem em estrelas de maneira geral. Landim, quando acabar o hidrogênio e o hélio, a estrela, ela morre. A estrela, nesse caso, ela vai acabar desaparecendo. De qualquer maneira, pessoas, cada estrela, de tamanhos diferentes, tem estrelas menores, estrelas maiores, tem um comportamento diferente, especialmente quando elas morrem.
Tem estrelas, moçada, que quando esgota o combustível, elas morrem de maneira silenciosa. Tem estrelas que elas morrem de maneira escandalosa. Estrelas muito, muito grandes, elas apresentam uma massa ainda maior. Como elas têm uma massa ainda maior, a gravidade ela é ainda mais violenta. Como a gravidade é ainda mais violenta, tu vai juntando não só hidrogênio com hidrogênio, mas tu vai juntando hidrogênio com hidrogênio com hidrogênio com hidrogênio com vários outros átomos na fusão nuclear para poder produzir elementos químicos mais pesados. Os outros átomos da tabela periódica, além de você produzir energia. Nessa brincadeira, moçada, vai surgir oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, ferro, cálcio, magnésio e etc e tal. Tanto é, pessoas, que hidrogênio, filhote direto do Big Bang, hélio e lítio, qualquer estrela produz. Mas o resto da tabela periódica, né, tirando os elementos transurânicos, né, que são elementos produzidos artificialmente em laboratório, todo o resto da tabela periódica vai ser exatamente formado dentro de estrelas gigantescas. Detalhe que essas estrelas, quando elas vão morrendo, elas vão começar a ter cada vez menos hidrogênio e vão se juntando com outros átomos lá para poder liberar energia. Só que, gente, ela vai perdendo coesão. Ela não vai conseguir mais manter a estrutura dela e ela vai se expandir rapidamente até que ela explode num episódio chamado de supernova. Supernovas, moçada, são os corpos celestes mais brilhantes do espaço, né? Supernova, né, é a estrutura mais brilhante que você tem lá no espaço. Estrelas gigantescas que explodem. E quando explodem, elas liberam esses elementos mais pesados no universo. E esses elementos químicos mais pesados são incorporados a novas nebulosas. Ou seja, aquelas nebulosas mais antigas, as que surgiram, moçada, no princípio do universo, elas eram basicamente constituídas de hidrogênio. Mas nós temos hoje em dia, nas nebulosas, além de hidrogênio, nós temos outros elementos químicos mais pesados, derivados exatamente de supernovas, né? Tem um astrônomo lá chamado Carl Sagan, que fez uma série de programas lá, vários anos atrás, falando sobre astronomia, e ele usava uma expressão muito bacana. Você é feito de poeira de estrelas. Seu corpo é formado de poeira de estrelas. Porque os elementos químicos que existem em você, tirando hidrogênio, que vem lá do Big Bang, vão ser oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, carbono, etc e tal. Todos eles surgiram dentro de estrelas gigantescas que explodem e originam supernovas. Daí, cada átomo que tem no seu corpo, carbono, nitrogênio, fósforo e enxofre, um dia esteve dentro de uma estrela gigantesca, foi formado, foi produzido dentro de uma estrela gigantesca. Essas nebulosas, moçada, mais modernas, que incorporam outros elementos químicos, há mais ou menos 4,7 bilhões de anos atrás, uma dessas foi lá e originou uma estrela chamada de Sol, o nosso Sol. Sendo pessoas que a maior parte do hidrogênio se acumula no Sol. Os elementos químicos mais pesados, eles acabam formando nuvens de poeira ao redor do Sol. E essas nuvens de poeira, poeira atrai poeira, que atrai poeira, que atrai poeira, devido lá à gravidade, começam, moçada, a se organizar em planetas, que vão acabar orbitando exatamente o Sol. Digamos que o Sol ele pega a maior parte do hidrogênio da nebulosa, enquanto que os outros elementos químicos, particularmente os elementos químicos mais pesados, eles, moçada, acabam se acumulando nessas nuvenzinhas de poeira, sendo que essas nuvens de poeira vão aos pouquinhos originando os planetas, né? Quando a gente, moçada, fala lá em planetas, nós vamos ter no nosso sistema solar, a partir do Sol, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, né? Os primeiros planetas, moçada, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são chamados rochosos, porque eles concentram a maior parte
dos elementos químicos mais pesados, e eles, moçada, são essencialmente sólidos. Os demais, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, eles são planetas gasosos. Eles vão pegar elementos químicos mais leves e são essencialmente feitos de gás. Plutão, durante um tempo, não foi considerado planeta, depois voltou a ser considerado planeta, porque Plutão realmente é uma estrutura lá à parte. De qualquer maneira, é uma estrutura rochosa, né? O que me interessa é que, dos planetas rochosos, o terceiro deles vai ser exatamente a nossa casa, a nossa Terra. Em cada um dos planetas que vai se formando a partir da nuvem de poeira, nós temos que os elementos químicos mais pesados vão ficando no centro do planeta. Tanto é que das aulas de geografia, você tem o núcleo do planeta basicamente constituído de níquel e ferro, elementos químicos extremamente pesados. Sendo que você tem uma região chamada de manto por fora do núcleo, que ela já pega elementos químicos mais leves, silício, alumínio e magnésio. Sendo que essa nuvem de poeira, que origina os planetas, gente, tem um atrito danado na formação. E atrito gera calor. E o resultado, moçada, é que originalmente a Terra era extremamente quente. Aliás, até hoje, ela é extremamente quente por dentro, né? Tanto é que o núcleo da Terra, com temperaturas absurdamente elevadas, ele é essencialmente líquido, de tão quente. Enquanto que, por exemplo, você pega lá um manto, ele um pouco mais externo, também é quente, mas não chega a ser líquido, ele fica meio que pastoso, meio que cremoso, por assim dizer, na forma, moçada, do que a gente chama de magma, que é o material que é liberado quando um vulcão entra em erupção. Você tem que imaginar que o atrito gera calor e a Terra jovem era muito quente, mas o espaço é frio que só a peste. E o resultado, que a Terra, em contato com o espaço frio, ela vai esfriando, sendo que ela esfria de fora para dentro. Então até hoje o núcleo continua muito quente, tanto é que apesar de ser de níquel e ferro, ele é líquido. O manto, bastante quente ainda, tanto é que ele é pastoso como magma, mas uma parte do manto solidifica. Se a Terra fosse uma maçã, essa parte do manto que solidifica seria tipo a casca da maçã, com o nome de crosta terrestre, onde a crosta terrestre já vai ter uma temperatura mais amena e ela vai ser sólida, sendo pessoas que na crosta terrestre, basicamente os mesmos elementos químicos que você tem no manto, só que você tem ainda alguns elementos mais leves, né? Você vai ter oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, carbono. E, moçada, a crosta, ela tem algumas falhas, né? Em algumas falhas da crosta, nós temos que o magma, ele pode escapar. A propósito, né? No que o magma escapa, você tem exatamente um vulcão, né? Vulcão é exatamente um ponto onde a crosta terrestre, ela é mais fina. Como a crosta terrestre ela é mais fina, o magma consegue vazar exatamente na forma de um vulcão. Quando a Terra era jovem, ela tinha bem mais vulcões do que hoje, por um motivo muito simples, né? A crosta era ainda mais fina. A crosta se forma pela solidificação do manto, né? Então, o núcleo muito, muito quente, líquido, o manto mais ou menos quente, pastoso, e em contato com o espaço, esfria para originar a crosta terrestre. E quando a crosta era mais fina ainda, vulcões eram muito mais comuns. E os vulcões liberam uma série de gases que contribuem para o surgimento da atmosfera da Terra primitiva. A primeira atmosfera que a Terra teve era só de hidrogênio. Esse hidrogênio era exatamente sobra das nebulosas. Era sobra da nuvem de hidrogênio que originou o nosso sistema solar, que originou o Sol e os planetas, o nosso sistema solar. Mas, moçada, modificado por ação de vulcões, além de hidrogênio, você passa a ter na atmosfera substâncias liberadas por vulcões, como metano, CO, CO2, como amônia, N2, vapor de água, como H2S. E aí, moçada, a atmosfera, ela começa a aparecer. É nesse cenário que a vida começa a ser desenhada. Uma Terra que ainda era muito quente, mas estava esfriando
devido ao contato com espaço frio, uma atmosfera modificada por ação vulcânica muito comum, onde você tinha hidrogênio, metano, CO, CO2, amônia, nitrogênio, água, H2S, etc. E aí, gente, lá vamos nós explicar como teria sido o surgimento da vida na Terra.